Olá, bom dia a todos mais uma vez. Eu sou Vitor Cabral, sou acadêmico de medicina da Univasf, aqui do campus Petrolina. Faço parte do projeto de capacitação em triagem ocular para professores e cuidadores do SEMAN, sob a orientação do professor Dr. Alfredo José, que é médico oftalmologista e também docente da Univasf. Hoje a gente vai fazer a segunda parte da nossa capacitação, que diz respeito às principais doenças oculares na criança e no adolescente, principalmente identificar sinais de alarme, identificar agravos oculares e saber o que fazer a partir disso. E depois a gente vai discutir um pouco sobre principais mitos e verdades sobre doenças e alterações oculares que podem acometer crianças e adolescentes, Na parte 1, só para relembrar, a gente fez uma breve discussão acerca da importância da saúde ocular de crianças e adolescentes e trabalhamos o conceito de acuidade visual, O que é, como medir, como descrever e como interpretar, para a partir daí, uma vez vista que a acuidade visual é baixa, o que fazer. Para você que quer rever a aula ou que por algum motivo não conseguiu assistir a aula, peço que aponte a câmera para esse código que está aqui, QR Code, que vai te direcionar para o link do YouTube que a gente tem essa aula gravada, tá certo? Então, vamos agora para a parte 2, que é falar um pouco sobre doenças oculares e agravos oculares na criança e no adolescente. Só lembrando aqui para vocês que a nossa oficina está direcionada não mais para o diagnóstico, Vocês não precisam dar o diagnóstico, fechar, acho que meu aluno está com uma blefarite, acho que meu aluno está com uma conjuntivite. Não. Contanto que vocês conheçam essas doenças, identifiquem sinais e sintomas relacionados a cada uma delas, vocês vão estar aptos a comunicar à direção escolar, aos pais responsáveis, que essa criança provavelmente tem uma doença ocular e que ela necessita de uma consulta com o médico, seja o médico da unidade básica de saúde ou seja o médico oftalmologista. Então vamos lá. Dentre as principais doenças oculares em crianças, eu separei aqui algumas, nós temos as conjuntivites, a blefarite, o calásia, o estrabismo, hipermetropia, miopia e astigmatismo. Como eu já falei, a gente vai conhecer o que é que cada uma pode causar na criança para, a partir daí, identificar e direcionar essas crianças. A primeira delas é a conjuntivite. Ou muitas pessoas, acredito, estejam assistindo, já tiveram conjuntivite ou já conviveram com alguém que tem conjuntivite ou, de repente, enquanto professor ou cuidador, esteve em contato com uma criança que tinha sinais de conjuntivite. A conjuntivite, que é uma inflamação da conjuntiva, que é uma estrutura do olho, ela pode ser infecciosa ou alérgica. Se ela for infecciosa, ela pode ser causada por um vírus, são as conjuntivites chamadas virais, ou causadas por uma bactéria, as conjuntivites bacterianas. Geralmente, a conjuntivite é caracterizada por uma secreção amarelada, que é percebida ao acordar, e muitas vezes essa secreção, por ela estar aderida nos cílios, os cílios da pálpebra superior e inferior, ela une essas duas pálpebras e a criança, pela manhã, ela pode referir que está com dificuldade para abrir o olho. Então, esse é um dos sinais que podem indicar que essa criança está com uma conjuntivite. Além disso, a criança ela pode se queixar de uma ardor ou coceira nos olhos e um lacrimejamento constante. Pode queixar-se também de uma sensação de cisco, a gente chama de corpo estranho, dentro do olho. Então, ela pode dizer, ou mamãe, parece que tem areia no meu olho, parece que caiu alguma coisa no meu olho. É um dos sinais também que a gente começa a pensar na conjuntivite. A criança pode referir também que está com a visão borrada ou turva, diferente daquele quadro que a gente discutiu na primeira aula de acuidade visual, que é algo mais crônico, que a criança vai queixar sempre. Ela vai queixar que essa visão ficou borrada ou turva há um dia, há 2 dias, então a gente pensa num quadro mais agudo, um quadro mais recente. E pode haver também um possível inchaço, seja de pálpebra superior, de pálpebra inferior ou de ambas as pálpebras, tá bom? Geralmente, a princípio, essa conjuntivite é unilateral, então ela começa em um olho. Mas muitas vezes a criança coça um olho, depois coça o outro e acaba transmitindo esse agente, seja bacteriano ou seja viral, de um olho para o outro.
A conjuntivite, ela necessita de um diagnóstico médico, que pode ser feito ou por um médico generalista, que é o médico da unidade básica de saúde, ou um médico oftalmologista. Por que esse diagnóstico precisa ser feito? Porque se há uma suspeição, se o médico está pensando numa infecção, numa conjuntivite bacteriana, essa criança vai ter que aplicar no olho, né, um colírio antibiótico. Se ele pensa numa conjuntivite viral, né, causada por um vírus, a conduta geralmente é mais sintomática. A gente vai tratar o que a criança está sentindo, mas não vai usar um medicamento, um colírio que vai agir para matar ou para erradicar aquele vírus que está causando a conjuntivite. Além disso, reforçando a importância de que vocês conheçam os sinais e sintomas da conjuntivite, porque essa criança que está com sinais e sintomas de conjuntivite, ela deve ser afastada do ambiente escolar, porque a conjuntivite é uma doença de alta transmissibilidade. A gente sabe, né? Quando a gente sabe de alguém que está com conjuntivite, a gente acaba brincando de não chegar perto dessa pessoa, enfim, porque é uma doença que se transmite muito fácil e ainda mais entre crianças que têm um contato mais íntimo, né? Então, para essas crianças, é importante que vocês reconheçam esses sinais e sintomas para orientar a escola a afastar essas crianças do convívio escolar e orientar os pais para reforçarem também os cuidados de higiene com essa criança, como, por exemplo, não compartilhar fronhas, trocar a fronha periodicamente, lavar as mãos da criança periodicamente, porque a criança acaba coçando um olho e aí toca no outro olho e aí transmite de um olho para o outro, ou toca num objeto que outra pessoa da casa vai tocar e essa pessoa vai pegar ou a gente vai levar para o olho. Então, tá aí a importância de vocês conhecerem a conjuntivite. Aqui, algumas imagens para ilustrar alguns sinais, né? Então, secreção amarelada em pálpebra. Pode haver inchaço de pálpebra e essa secreção unir os cílios e dificultar a abertura ocular da criança, dentre os outros sinais e sintomas que eu já abordei. Já a blefarite, diferente da conjuntivite, é uma inflamação da pálpebra. Ela não é inflamação da conjuntiva. A blefarite ela não é contagiosa, ao contrário, né, da conjuntivite também, e ela acomete crianças, né, pessoas no geral, com pele oleosa ou olhos secos, e é causada por inflamação de glândulas que nós temos nas regiões da pálpebra. Como principais sintomas, nós vamos ter a vermelhidão, que a gente tem bem ilustrado aqui na foto, né? Pode ter caspas nos cílios, crostas nos olhos, sensação de secura também nos olhos e inchaço que a gente vê bem ilustrado aqui nessa foto, né? O diagnóstico, né, da blefarite ele é realizado pelo médico oftalmologista e geralmente o tratamento é com higienização, com soro fisiológico, né, uma gaze limpa e o uso de compressas mornas e também massagem para diminuir esse processo inflamatório que a gente tem na região da pálpebra. A gente vê aqui, tá vendo? Crostinhas nos cílios ou caspas, região avermelhada, região inchada, o que nos remete muito a uma blefarite. Nós temos também, além da blefarite, o ordéolo e o calásio. Tanto o ordéolo quanto o calásio, eles são complicações da blefarite. Por quê? Uma vez que a nossa pálpebra está inflamada, que seria a blefarite, pode acontecer a infecção. Nós temos bactérias presentes na pele que não nos fazem mal. Mas uma vez que essa glândula, que essa pálpebra está inflamada, ela pode ser infectada por uma dessas bactérias, por um desses agentes. E isso vai causar, né, uma infecção que vai necessitar um tratamento diferente. Já o calásio acontece quando, diante desse quadro de inflamação da pálpebra, uma dessas glândulas sebáceas, né, pode se obstruir. Se uma glândula que está acostumada a liberar secreções ela é obstruída, ela vai acumular aquelas secreções. Se ela vai acumular essa secreção sebácea, que ela é acostumada, digamos, a expelir, nós vamos ter a formação de um cisto. Outro acometimento ocular bastante comum, eu tenho certeza que
90, se não 100% das pessoas que estão assistindo essa aula já viram ou conhecem alguém ou já tiveram, de repente, alunos com essa condição, é o estrabismo. O estrabismo, ele é uma alteração no controle do movimento dos olhos. Então, o controle dos olhos que é sincronizado, né, dos dois olhos, no caso de pacientes com estrabismo, perde-se essa sincronia. E por que perde-se essa sincronia? Ela é causada por uma lesão, seja dos músculos do olho, que controlam essa movimentação, seja pelo nervo. Então, uma alteração neuromuscular pode causar esse estrabismo. E por que é importante reforçar, apesar de ser tão óbvio que o estrabismo seja um acometimento ocular? Porque ele é um acometimento ocular crônico, em que o paciente vai nascer e desenvolver esse quadro de estrabismo, e ele não vai causar apenas repercussões oculares, né? A gente sabe que pacientes com estrabismo, crianças com estrabismo, são crianças que têm uma propensão maior a sofrer, por exemplo, bullying na escola, né? Porque é uma condição, para além de uma alteração de acuidade visual, uma condição estética bastante forte, né? Porque o olhar é algo que chama a atenção à primeira vista, quando a gente conhece alguém, né? O estrabismo, como eu já falei, é uma alteração de muito fácil visualização, não precisa nenhum exame específico, não precisa, vamos dizer assim, pensar muito para você ver que uma pessoa tem estrabismo, pelo menos aquele estrabismo mais clássico, mais evidente, e ele pode ser tratado tanto com o uso de óculos, quanto com o uso de tampão ou abordagem cirúrgica. Aqui a gente tem ilustrações de crianças com estrabismo que fizeram abordagem cirúrgica. A gente tem aqui uma regressão completa do estrabismo, né? Partindo agora para os acometimentos oculares que estão mais relacionados, por exemplo, ao uso de óculos, a gente aborda, a princípio, a hipermetropia. A hipermetropia é uma dificuldade para enxergar aquilo que está mais próximo dos olhos. Então, o seu aluno, né, a criança, a pessoa que você tem convívio, ela vai ter uma dificuldade para ver o que está pertinho dela. Então, ela vai apertar os olhos ou vai inclinar o pescoço para se aproximar do objeto, sempre de algo que está próximo dela. Escrever, ler ou observar telas próximas do olho por longos períodos pode causar uma fadiga e uma dor de cabeça. A gente tem uma ilustração do que uma pessoa com hipermetropia ela vê. Ela consegue ter uma visão do que está mais distante dela, mais nítida, mas o que está mais próximo dela, ela tem um pouco mais de dificuldade. O tratamento da hipermetropia ele é feito com o uso de óculos, lente de contato, né, para adolescentes, adultos, ou cirurgia. Lembrando que a cirurgia ela é recomendada na idade adulta após a estabilização do grau, do acometimento ocular dessa pessoa. A hipermetropia, recapitulando a nossa primeira aula, ela é uma das causas de baixa de acuidade visual passível de corrigir com óculos. Então, um paciente com hipermetropia, que a gente usasse o orifício estenopeico, muito provavelmente ele teria uma melhora de acuidade visual. Já o astigmatismo, também relacionado, né, ao uso de óculos, é uma alteração estrutural da curvatura da nossa córnea que vão causar uma visão turva. Então, o paciente com a visão normal, ele vai apresentar uma visão similar a essa aqui, enquanto que o paciente com astigmatismo, principalmente em focos de luz, aqui a gente vê que há uma turvação visual. É uma doença que também é tratada com o uso de óculos, lente de contato, da mesma forma para adolescentes ou adultos, né? E cirurgia após estabilização. A miopia, né? Acredito que seja o mais comum, todo mundo conhece alguém que tem miopia, ou muitas pessoas que usam óculos justificam o uso de óculos porque tem miopia. É uma alteração no foco do objeto e é como se ela fosse o contrário da hipermetropia. Na hipermetropia, a gente tem uma dificuldade de ver o que está perto. Na miopia, a gente tem uma dificuldade de ver o que está longe. Então, ao contrário da criança com hipermetropia, que aproxima o rosto do objeto para ver o objeto perto, que inclina o pescoço, essa criança ela vai relatar uma dificuldade de enxergar algo que está distante dela. Então, a lousa, objetos ou desenhos que estão afastados dela, ela não vai conseguir enxergar.
Ela pode se queixar de fadiga ocular, dor de cabeça, e assim como as crianças com hipermetropia, que vão espremer o olho para ver algo que está perto, as crianças com miopia, elas vão espremer o olho, mas para ver aquilo que está mais longe. Só a título de ilustração, a gente tem aqui a visão de uma pessoa normal, que consegue ver objetos distantes com certa nitidez, enquanto que uma pessoa com miopia ela vai ver mais turvo, mais embaçado, tudo que está mais distante dela. Da mesma forma, o tratamento ele é feito com o uso de óculos, lentes de contato para adolescentes e adultos e cirurgia também na idade adulta após a estabilização do grau da pessoa, né? Bem, explicadas essas doenças oculares, reforçando mais uma vez que a gente não quer que vocês deem o diagnóstico, mas que vocês conheçam, saibam que elas existem e suspeitem para orientar esses pais, né? A gente vai trabalhar um pouquinho de mitos ou verdades, né? Que a gente escuta bastante coisas sobre saúde ocular e vamos discutir. Para quem está assistindo a aula ao vivo, eu vou dar um tempinho, vou pedir para vocês responderem em casa e me dizerem se acertaram ou não. E para quem não está, eu também dou um tempinho e peço que vocês respondam com base no que vocês já vivenciaram, no que vocês acham que sabem, para saber se acertaram ou não. Inclusive, podem comentar também no link do vídeo, nos comentários, o que é que vocês acreditavam que era verdade, ou erraram ou acertaram. Bem, a primeira afirmação que a gente vai ver é que ler no escuro pode prejudicar a visão. Vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? É um mito. A gente deve evitar ler no escuro por causa do incômodo que o reflexo da luz, seja no livro, no papel, ele vai causar. Mas doenças oculares não são causadas por alguém que lê no escuro, tá bom? Então, isso é um mito. Pronto, nossa segunda pergunta. Coçar o olho pode descolar a retina? E aí, vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? Isso é verdade. Pacientes com alta miopia, eles podem sim ter problema de descolamento de retina, principalmente quando se coça vigorosamente, se coça com força, e também pode ter hemorragia ocular. Além disso, quando a gente coça o olho, a gente pode levar para o nosso olho uma bactéria que não estaria lá, causando uma infecção ocular. Então, não é recomendado que se coce o olho. A nossa terceira pergunta aí. Criança que brinca de entortar o olho, ela pode ficar estrábica? Vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? Isso é mito. Embora a gente escute muito dos nossos pais, dos nossos avós, para não brincar de entortar o olho, os músculos dos olhos das crianças, eles são fortes para permitir olhar na direção que elas quiserem. Então, não vai ser isso que vai causar estrabismo na criança, tá certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta é: manter o peso e a saúde em dia ajuda os olhos? Vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? Isso é verdade, porque algumas condições como obesidade, diabetes ou hipertensão, né, a pressão alta, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver, de contribuir no desenvolvimento de doenças oculares. Por exemplo, a retinopatia diabética, que acomete pessoas com diabetes, a retinopatia hipertensiva, né, pessoas com pressão alta, e diversos outros acometimentos. Então, é importante, principalmente para vocês, enquanto professores e cuidadores, reforçarem a necessidade da manutenção de um peso adequado, de uma saúde, para evitar agravos oculares mais à frente. A próxima pergunta é: pessoas com olhos claros enxergam menos do que a de olhos escuros? Vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? Isso é mito. A capacidade visual ela não tem relação com a cor da íris. Então, pessoas de olhos verdes, olhos azuis, elas enxergam o mesmo do que pessoas de olhos escuros. Mas essas pessoas que têm olhos claros, elas têm uma sensibilidade maior à luz. Então, elas podem se sentir mais incomodadas sob uma luz forte,
elas podem sentir uma necessidade maior de usar óculos escuros, mas isso não interfere na capacidade visual em si, portanto, é um mito. Ficar horas no celular pode prejudicar a visão? Vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? É verdade. Algumas queixas como olhos vermelhos, olhos secos, irritação ocular, coceira e vista cansada podem ser um sinal de que essa criança ou que essa pessoa, no geral, ela está exagerando a exposição em telas em geral, seja celular, tablet ou televisão. Por fim, né, desvendados esses mitos e mostrados esses agravos oculares, a gente tem algumas considerações. A primeira é que, apesar de não ser necessário que vocês, enquanto professores ou cuidadores, façam o diagnóstico exato, preciso da doença, conhecer e identificar essas alterações pode mudar a vida de muitas crianças, né? Pode evitar agravos futuros, principalmente, retornando ao assunto da nossa primeira aula, que foi a acuidade visual, muitas vezes, tanto comprometimento é causado pela falta de um simples óculos. Então, é importante que vocês conheçam esses agravos e saibam triar a acuidade visual das crianças. Reforçando também que vocês possuem o contato e a vinculação para conhecer essas crianças e identificar essas alterações, muitas vezes até antes dos próprios pais. Por fim, o médico oftalmologista ele deve ser consultado, no caso das doenças oculares, né, que a gente viu aqui, para o manejo adequado, se são conjuntivites, blefarites, outros acometimentos, é importante que o médico seja consultado para que não se faça automedicação, para que não se façam algumas medidas caseiras que podem piorar o quadro dessas doenças oculares, tá certo? No caso de qualquer dúvida, vocês podem contatar a gente por e-mail, seja o professor Alfredo, seja o meu e-mail, a gente tem identificado aqui embaixo. E essas são as nossas referências. A gente se vê em breve na parte presencial, né, da capacitação em triagem ocular. E a gente vai mandar também para vocês um link com uma ficha não de avaliação, mas de acompanhamento da aprendizagem e de feedback também da capacitação, tá ok? Um bom dia a todos, nos vemos em breve.